Chefe Léo ensina agora uma deliciosa torta de salame e queijo. Saborosa, prática, que vai agradar toda a família, eu tenho certeza disso, não é? Vai lembrar você na época da escola, na época que você tinha que levar um prato de doce ou salgado. Não tinha mesmo. Será que existe? Existe ainda, né? Acho que deve existir, né? Deve existir. Eu sempre torcia para levar o salgado. Eu também. Eu Nunca gostava de levar doce. Dava um trabalho levar doce, rapaz. E eu sempre fui mais do salgado também. Eu também. Eu não gostava gosto de levar doce, não. E essa torta é a cara do que você falou. É a cara de levar doce salgado para a escola. Eu acho também. É uma delícia. Daí você pode estar vendendo, né? Porque levava para vender na escola, para arrecadar as coisas. Pronto, faz isso aí também. Na faculdade você pode fazer para você pagar a sua faculdade. Né? Todo mundo sente fome ali por volta das 9 da noite, né? Sim, na faculdade, ainda mais se você quando você estuda à noite. Vai direto do trabalho para a faculdade. Aproveita essa oportunidade aí, viu, Abi? E assim, sempre quando um compra, o outro vai lá fazendo, tá vendendo aí? Tá vendendo aí? Aí vai lá e come. Boa. Ajuda na renda. Boa. Tem um senhor em Campos que ele é conhecido lá por vender queijadinha. E o que ele faz? A queijadinha dele é famosíssima. Por quê? Porque ele dá esquinha. Então ele fala assim, uma esquinha. Danadinho, entendeu? danadinho. Aí ele dá um pedacinho pra você come, você fala, não tem como eu não comprar essa queijadinha aqui. Então você dá a esquinha também, que ou é você por vai vergonha, vender. né, que você fala assim, rapaz, comi a queijadinha, não vou ter que comprar. Ou é porque é boa mesmo. Exato. Então, ele tá esperto ele, olha ele aí. Espertíssimo. Danadinho você. Você de casa, aproveita para anotar agora, então, os ingredientes. Bora. 480 ml ou 2 copos americanos de leite, 4 ovos, 120 ml ou 1/4 de copo americano de chá de óleo, sal a gosto, 240 gramas ou 2 xícaras de farinha de trigo, 200 gramas de salame, 150 gramas de queijo parmesão, 250 gramas de requeijão cremoso, sal, não vai ficar bom isso aqui? Ai, demais, Bia. Tô falando pra você. Sal, pimenta do reino, salsa e cebolinha a gosto. 15 gramas ou 1 colher de chá rasa de fermento. É assim mesmo, a pessoa que gosta de comer já vai lendo a receita, já vai sentindo o sabor. Já sabe que vai ser estruturado ali. Já vai, alguma coisa boa vai ser construída nesse negócio aí. E aí vai ser boa mesmo, tá? Bom, vamos falar do salame primeiro, tá, Bi? Tá. Tem um esqueminha aqui que eu gosto de fazer. Por exemplo, você pode comprar o salame fatiado e picar em cubinhos assim. Tá. Você pode também comprar ele inteiro. É mais barato, às vezes, do que você comprar fatiado. Só que aí você vai fatiar na sua casa, pode ser um pouquinho mais grosso e vai cortar em cubinhos também. Tá. Só não deixe esse cubinho muito grande. Porque o salame é uma carne curada. Então, assim, ela é um pouco... Para comer pedaços muito grandes, não é forte, legal comer. Né? É difícil de comer, na verdade. É diferente de uma carne que desmancha. O salame não desmancha tanto. E vai ficar no dente, assim. Vai ficar no dente. Então é importante você ou você fatiar na sua casa, ou você comprar fatiado e picar, tá bom? Tá. Uma outra pegada, o tipo de salame que eu gosto de usar também. Qual, chefe? Eu gosto de usar o hamburguês. É o mesmo preço, tá? Não faz diferença de preço de um para outro. Por quê? Porque o hamburguês, ele tem a gordura menor. Não é que ele tem menos gordura. Tá. Ele tem a gordura menor e também é mais gostoso para comer. O outro salame mais tradicional tem umas gorduras um pouco grandes. E se você corta em cubo, pode ser que uns cubos vai só gordura. Verdade. Então o hamburguês, as gordurinhas são pequenininhas. É o italiano o outro, se eu não estou me enganado. E o hamburguês, as gordurinhas são bem pequenininhas. Eu acho que a gente consegue dividir melhor assim e fica mais digesto de você comer. Boa Então dica. assim, dicas, enfim... Mas você na sua casa você faz o que você achar melhor. É o que eu gosto de fazer. E é o tipo de salame que eu gosto de comer. Salame que tem muita gordura é muito ruim de comer. Fica meio ceboso, né? Não é legal. E você vai catar um negócio, sai um naco de gordura gigante e não é tão gostoso, tá? Minha filha Isabela adora salame. É impressionante. Também gosto de salame, como sabia? gosta. Olha, eu vou falar pra você, é difícil. Bom, é uma receita muito fácil, como toda receita de liquidificador, mas tem os seus segredinhos, tem os seus esqueminhas para que ela fique bem gostosa, tá? Muita gente me fala isso, Abi. A minha receita de torta fica parecendo um pudim. Eu vou te falar por quê. Batumô. É porque você tá batendo a farinha de trigo junto com o restante dos ingredientes. Então, Tudo no liquidificador. Tudo. Então, assim, farinha de trigo e o fermento não se bate no nosso liquidificador. Você vai agregar isso fora do liquidificador. Boa, chefe. Aqui você vai colocar o líquido, vai colocar o queijo também para poder processar. Se você quiser, senão você pode colocar o queijo ali também junto, mexer com a massa e fica ao seu critério. Bolo de cenoura também. Acontece isso. Mesma coisa, exatamente. Então assim, muita gente fala, não dá errado, porque você bate a farinha junto. Então, às vezes dá certo, às vezes você fala assim, mas às vezes dá certo. Mas é uma loteria. É glúten, é farinha, isso tá vivo, entendeu? Às vezes funciona. Às vezes você bateu e demorou 5 minutos para você botar no forno. Estabilizou, beleza.
Tem dias que você fala assim, mas o meu dá certo. Mas vai dar errado. Pode ser que um dia dê errado. Então, assim, nunca bata farinha e fermento no liquidificador ou numa batedeira, porque pode ser que dê errado, tá bom? Boa. Então, bora lá. Começamos pelo líquido, claro, porque o seu liquidificador... É um liquidificador. Exatamente. Se você começa aqui, se você vai bater outra coisa, vai estragar o seu equipamento, tá? Desculpa. Os ovos, pronto, tá aqui. Óleo, precisa ter óleo nessa preparação, se você quiser. Tá rico? Põe azeite. Tá, ó, põe azeite se quiser também, fica como você achar melhor, tá? E sal. Lembrando, o sal precisa salgar a farinha, salgar o restante dos ingredientes. É uma quantidade, não é uma pitadinha. Pitada de sal, você não vai conseguir salgar tudo isso daqui, tá? E lembrando também que o salame tem sal e o queijo tem sal e o requeijão cremoso também. Então, é uma quantidade média de sal. É um punhado generoso. Tá? Podemos dizer assim. Por causa da farinha que tem uma quantidade grande. Aí, Abby, a gente vai bater isso aqui primeiro, deixar bem homogêneo. Eu gosto de bater um pouquinho do queijo aqui, tá? Já nessa massa. Eu gosto de bater aqui um pouquinho do queijo. Depois eu vou separar um pouco para colocar por cima e o restante eu ainda misturo na massa. Tá? Vou processar e aí daqui a pouco a gente termina a nossa receita. Muito fácil. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Aqui. Essa muito boa. Fermento. Vou misturar aqui para facilitar. Como eu disse, um pouco do queijo eu coloco aqui na massa ainda. Não ponho mais sal, porque eu já pus sal ali, mas a pimentinha sempre bem-vinda. Certo, Abby? Ó, pimentinha sempre bem-vinda. O restante do queijo eu vou guardar para a gente colocar por cima. O requeijão cremoso, mesma coisa. Eu vou colocar na montagem da nossa torta. Beleza? Aí, ó, vou misturar o queijo aqui, só para poder soltar bem. E aí venho com o líquido e vou fazendo a nossa torta. Pode colocar em duas partes, vai. Para você não ter tanto problema aí de misturar na sua casa. Vem com um batedor ou pode ser com uma colher e vai mexendo devagar. Não mexe muito rápido, não, senão todo aquele processo que eu falei de bater a farinha no liquidificador acaba ficando na mesma, tá? Então você vai bater, vai mexendo devagarzinho para poder agregar delicadeza, para poder agregar bem a farinha, tá bom? Não se preocupe que você vai falar assim, vai batumou. Não, às vezes é o queijo, tá? Que ficou ali, né? Você pode achar que é a farinha, mas não é não. Se a sua farinha for nova, né, de uma validade ok, não vai embatumar, pode ficar tranquilo. Ó, vai mexendo assim. Pronto, e a gente vai colocar o restante do líquido aqui. Pronto. Obrigado, Abby. E aí vamos misturando e agregando todo esse líquido na farinha. É o momento de você ter paciência, para não sujar a sua bancada e para poder mexer muito bem aqui a farinha, para não ficar engrumadinho. Engrumadinho não é legal, não, tá? Ó, engrumadinho. Engrumadinho, né? Engrumadinho. A gente entendeu. A gente vai criando umas palavras na vida aí que vai ficar. E aí, ó, vai mexendo até formar essa massa. Essa massa em especial, Abby, não é uma massa tão grossa. É isso que é legal dessa receita, porque o recheio não é muito recheio. Como é só salame e o queijo... Não é aquele recheio de peso, né? Não é frango, azeitona, né? Enfim, então você pode deixar uma massa mais líquida e ela vai ficar super interessante depois que assar, tá bom? Podem ficar despreocupados. Boa. Aí, ó, misturei bem, deixei um creme... E aí sim a gente vai começar a fazer a montagem da nossa torta, tá bom? Vou tirar daqui que grudou aqui mesmo, um pouquinho aqui, ó. Deu um grudinho. Não vamos desperdiçar, não. Vai lá, se não vai por bem, vai por mal. Pronto, foi. E aí, ó, tá feito. Aqui eu coloco cebolinha verde. Legal. Pronto. E misturo um pouquinho mais, tá? Simples assim, gente. Ó, pronto. Vou pegar uma assadeira, de preferência uma assadeira untada. Tá. Eu tô fazendo aqui nessa assadeira de bolo inglês. Eu fiz uma maior que tá lá no forno. Na sua casa você faça como você achar melhor, tá bom? Não se preocupe com isso. Ela dá uma assadeira grande. Isso que eu ia perguntar, dá uma assadeirona, ou né? Ou duas dessa. Tá. Essa receita dá duas dessa ou uma assadeira grande. Eu acho legal duas dessa. Você pode presentear alguém com uma, né? Deixar ali de boa. Pode até congelar ela pronta. Ah, é legal. Ela pronta pode congelar, depois você corta em quadradinho e bota na sua air fry para regenerar em 10 minutinhos e fica bem legal, tá? Aí, Abby, a gente vai colocar uma camada
relativamente fina embaixo, não precisa ser uma camada tão grossa, Tá. meio que para cobrir um pouquinho do fundo só. Porque também tem esse problema. Às vezes, quando você faz uma torta dessa, você fala assim, vou dividir a massa. Sim. Aí a parte de baixo, às vezes, fica muito alta. E aí fica muita massa, pouco recheio e em cima fica uma camada fina de massa. Uhum. Então, na parte de baixo, deixa com menos massa. Tá. No menos massa não, uma camada fina, tá? Não precisa dividir a massa, deixa ela com uma camada fina. Vem com o recheio, salame, já é pronto, né? Não precisa cozinhar, não fazer nada disso. Capricha, né? Claro. Lógico. Delícia. Vem com um requeijão cremoso, que eu acho que aqui que é legal, ó. Você vai espalhando, tá vendo assim, ó, um pouquinho de requeijão cremoso, né? Ah, assim, legal. Desse jeito. Nossa, lembra requeijão é muito a bom. minha infância. Isso aqui, sabia? Muito, muito, muito. Lembra a minha também. Acho que da maioria dos brasileiros, E né? tinha muito essa coisa de fazer ela de atum, né, Tinha. chefe? Sardinha, né, Abi? Sardinha, é. Ervilha. Eu lembro, minha tia botava ervilha, sardinha, botava azeitona, botava ovo, Aham. botava tudo dentro. E era uma delícia, era uma delícia. Aí pra cobrir, mesma coisa. Devagarzinho, não precisa botar muita massa não, tá? Ah, é pra não ficar Só meio que- maçuda mesmo, só né? meio pra cobrir aqui o queijo, né? Pra não queimar o queijo, não queimar o salame. Vai fazendo assim como eu tô fazendo, ó, que é muito melhor, você consegue ter um controle maior, tá? Como eu falei pra vocês, essa massa você faz ou duas dessa, ou uma grandona. Uma grandona. Tá? Então, a quantidade de massa é o suficiente pra Boa. gente poder fazer essa receita. O restante do queijo, você, ó, salpica. Boa, Abi, obrigado, viu, Abi? Viane adora limpar e eu adoro sujar. Capaz, é uma dupla aqui É uma perfeita, dupla bicho. perfeita. Suja bem limpa, é assim que a gente faz. O queijo pode ser mussarela, não precisa ser necessariamente parmesão, pode ser gorgonzola, se você quiser também, fica muito bom. Fica bom. Pode ser provolone, pode ser meia cura. Aí você escolhe, tá? Gostoso. Fica ao seu critério. O que vai diferenciar um pro outro, Abi, não só o sabor, mas também um pouco da textura. O parmesão cria aquela casquinha, né? Que dá, né? Um Dá crocantinho. aquele crocantinho. O provolone também cria uma casquinha. E aí você vai optar o que você vai achar melhor aí na sua casa. Boa. Tá certo? Certo. Aí, ó, forno pré-aquecido, sempre não coloque nada no seu forno sem estar pré-aquecido, por favor. 180 graus, aí por volta de mais ou menos uns 40 minutinhos, tá? 40 minutos. É, até ficar Tá. bem douradinha na parte de cima e tal, é o suficiente. Ela vai crescer muito bem. A tendência de esfriar é sempre abaixar um pouquinho, mas não muito. E aí depois você se diverte. Come aí, vai fazer bom demais. Certo, Bianca? Que delícia. Olha aqui. Olha que bonitinha. Oh, uau! Como fica legal, Tortão. né? Arrasou. Vamos virar ela aqui, não sabe como conseguir. Nossa, cheirosa. Ah, delícia. Deixa eu colocar a outra lá, que a gente já põe e deixa assando aqui. É. Vai perfumando. Já vai perfumando o estúdio. Daqui a pouco a gente tem convidado na casa, Entendeu? né, Biane? E a gente tem o que oferecer pra visita. Tem que oferecer a tortinha no forno. Eu acho que eu vou cortar aqui mesmo, vou fatiar aqui. Pera aí. Vou virar não? Porque vai que... Vai virar, não? É, vai que... É. Vai que não dá bom, né, Biane? Mas ela tá quentinha, quentinha. Tá bonita, viu? Ó, vou cortar um Um pedaço bem pedação generoso. aqui pro pessoal de casa ver, ó. Acho Ela que tá foi. maciona. Tá, você vai ver que delícia, Abi, ela fica. E fica bem cremosa, né? Aí, ó. Olha isso. Olha que bonita, Que delícia. né? Gostei. Pode provar? Pode. Bom demais! Bom demais. Vou dar essa partinha aqui pra você, ó. Ai, que delícia. E essa partinha pra mim. Ai, cheirosinha. E tá feito, Biane. Tá feito aí. delícia. Nossa torta de liquidificador de salame e queijos, né? Queijos. Tem 2 tipos de queijo. Vou até botar esse aqui porque quer depois, ó. Fazer aquela embagem que ele adora de fazer. Pronto. Bonito, bonito e cheiroso. Tá na mão. Ai, delícia. Bora ver? Bora. Eu acho que eu vou comer na mão mesmo. Vai. Eu vou na mão aqui, ó. Nossa, o requeijão cremoso faz uma diferença tão grande. Não fica? Ó. Sabor de infância mesmo. Nossa, fica muito bom esse Essa recheio. massa é muito macia. Ela é muito macia, muito leve. Muito leve. Muito bom, viu?
Fica crocante o queijo. Fica muito crocantinho o queijo. Bom Nossa, que demais. delícia. Bom demais, bom demais. Ó. Ai, muito bom. Eu não colocaria nada além do salame. O salame é forte, né? A gente vai sentir, é melhor sentir o sabor. Eu acho Do que também. misturar um monte de coisa, né? Tem torta que a gente não coloca tanta coisa assim, não. Acho que essa aqui é uma delas. Não precisa dividir o sabor. Precisa um queijinho, um salame é o suficiente, viu? Ó, acabou, hein? Requeijão. Fica incrível. Dá uma cremosidade.